Eu vou ler em Gênesis, capítulo 21, só o versículo 1 e o versículo 2. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha dito, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Deus, desde o começo, desde quando Abraão começou a obedecê-lo, né, a fazer a vontade dele, quando ele diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E naqueles dias, Abraão questionava, né? Quem será o meu herdeiro? Eu vou, tipo assim, eu vou buscar ter mais, eu vou buscar ser mais próspero. Mas quem será o meu herdeiro? Porque o herdeiro dele seria o filho de alguém que não era dele, né? Não era sangue dele, né? Que era o criado dele, que seria o herdeiro, já que ele não era pai. E Deus chama Abraão e manda que ele olhe as estrelas dos céus, conte as estrelas dos céus. Lógico que não existe um ser humano na Terra que consiga contar as estrelas do céu. Mas Deus não estava procurando que Abraão o fizesse, mas que Abraão entendesse o que Deus tinha para ele. Que o que Deus tinha preparado sobre descendência ia muito além do que o coração dele desejou ou pensou. Porque a palavra fala assim que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem chegou ao coração que Deus tem preparado. Deus sempre tem muito mais do que a gente pensa. E Abraão mesmo, ele recebendo essa promessa de Deus, os anos foram se passando e nada acontecia. E quando chega no capítulo 19, é o momento que os anjos vêm até Abraão e fala que dali um ano Sara terá um filho. É até engraçado, por isso que Sara ri, né? Porque uma senhora que já não tem o costume das mulheres e que não tem mais desejo sobre o seu esposo, agora ficar grávida é até engraçado, né? E quem sabe quantas vezes Abraão olhava para o seu corpo físico, para a sua capacidade humana e lembrava das promessas. Né? E muitas vezes isso acontece com a gente porque nós acreditamos sim, mas acreditamos limitado. Nós acreditamos assim que vai acontecer, mas a gente precisa de sinais. A gente precisa ver alguma coisa e foi o que Abraão e Sara não teve, foi sinais. Porque Sara não voltou a ter o costume das mulheres, Sara não ficou mais jovem e os sinais não vinham sobre a vida deles. Não vinham sinais de que ela engravidaria, de que ela seria mãe, porque os anos iam se passando e nada acontecia. E o nosso costume é ouvir de Deus hoje e amanhã já achar que já tem que acontecer. E lá na frente, no Novo Testamento, a palavra vem justificar Abraão. Porque a palavra vem dizendo que Abraão foi justificado pela fé. Abraão não veio no tempo do Cristo para que a misericórdia o alcançasse, né? Para que ele tivesse perdão de pecados. Mas Deus o justifica para que ele também tenha vida eterna. Deus o justifica pela fé que ele teve em Deus.
porque ele crê o tempo todo. Lá na frente, para ser testada a sua fé, Deus pede Isaac. Deus pede Isaac e Abraão não nega. Abraão não nega a promessa para Deus. E ali Abraão mostra que verdadeiramente ele acreditava no Senhor com toda a força da sua alma. E eu fico pensando hoje nós que Deus não pede coisa tão forte, tão dura para nós. Mas o que faríamos? Como agiríamos? Choraríamos amargamente diante de Deus, com medo de entregar aquilo que Deus deu, que não é nosso. Acho que precisamos olhar Abraão como se olha para um espelho. E nos olharmos naquele espelho e ver se está tudo bem, sabe? Ah, chover aqui, chover aqui, chover aqui. Deixa eu ver se eu tenho um coração abraâmico, a ponto de renunciar à promessa. Deixa eu ver se papai está se agradando de mim. Sabe, alguns pregadores, quando eles falam assim que as irmãs têm que se vestir e tem que se olhar no espelho e ver se agrada ao Espírito Santo. Faz isso. Faz isso também com a sua fé. Vê se sua fé agrada ao Espírito Santo. Pensa assim, se não houvesse a misericórdia, eu seria justificado pela fé? Porque eu guardei a fé dentro de mim a todo custo, independente do que Deus quisesse de mim. Porque Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão não questionou a Deus. Abraão simplesmente foi. E lá na frente, quando Deus fala assim, me dá a promessa de volta. Abraão não questionou a Deus. Abraão simplesmente foi. Quando papai te pede, você simplesmente vai? Simplesmente faz o que papai manda? Se olha para você, olha para o seu interior e vê do que sua fé é capaz. O que sua fé é capaz. O que sua fé faz por amor a Deus. Se olha aí agora. Se observa. Se eu fosse o pai de Isaac. Se papai amanhã mandar eu sair da minha casa, da minha cidade, do meu trabalho, o que eu faço? De que maneira vou agir? Papai não precisa que nós mostremos o que temos. Papai só precisa que nós mostremos a fé que temos nele. Creia como Abraão, irmãos. Creiamos como Abraão. Não digo nem como Sara. Porque Sara, por medo de não acontecer, deu H para Abraão.
Mas creia como Abraão, que foi justificado pela fé. Acredita sem pestanejar, sabe? Sem piscar, sem cochilar. Acredita em todo o tempo. Ai, Mônica, mas meu problema, você não sabe, meu problema não é sair da minha terra, da minha parentela, que a enfermidade chegou na minha casa. Creia. Creia que papai cura, que papai dá a vida, que papai faz independente do que você tiver, de qual seja o teu problema. Papai é maior que ele. É porta fechada. Papai tem a chave de todas as portas. Aquele fecha, ninguém abre. E aquele abre, ninguém fecha. É só crer. O segredo é crer, é ter fé, é acreditar além das suas forças, acreditar com toda a sua alma que papai faz. Papai tira a tristeza, papai tira a angústia, papai tira a depressão, papai tira a ansiedade, papai tira a falta. Na falta ele acrescenta. Em papai estão todas as respostas. Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.